Sermão no meu coração e o pastor chegou em mim na quinta-feira mesmo, depois do culto, e falou para mim que hoje eu ia ministrar a palavra. Na mesma hora eu me senti em paz, falei assim, o sermão está pronto, então tá tudo em paz. Só que Deus me falou que não ia ser esse sermão que eu tinha preparado, ia ser sobre outra coisa, algo que eu nunca falei aqui, algo que é um assunto muito complexo. Levei um certo tempo para preparar. Aconteceram os levantes de Satanás sobre a minha vida quando eu comecei a estudar sobre esse tema. E aí está, vencendo Satanás. E Deus tocou no meu coração essa palavra, só que ainda assim eu continuei pensando sobre o assunto do avivamento. Aí aconteceu algumas coisas e eu falei assim, não, agora é o momento certo da gente falar sobre isso. O momento certo sobre a gente falar sobre vencer Satanás. Até sobre o tema eu pensei em colocar batalha espiritual. Mas eu falei, vamos colocar vencendo Satanás, porque em Deus nós vencemos Satanás. Amém? Vamos ler então Efésios 6 e o versículo 12. Aleluia. Efésios 6 e o versículo 12. Diz assim: portanto, nossa luta não é contra a carne ou contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Os irmãos podem se sentar. Então esse é o versículo inicial para darmos início a esse sermão. Nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas em si. Nossa luta é contra os principados e potestades. Então nossa luta é espiritual. Amém? Então, falando sobre a luta espiritual, nós vamos falar sobre Satanás. E agora eu peço para os irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse. Nós vamos usar alguns versículos como tópicos nesse sermão. Apocalipse 12. Aleluia. Apocalipse 12, dos versículos 7 ao 12. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam o seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi expulso para sempre, ou foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. E seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave, que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Versículo 12. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Apenas até aqui, irmãos. Então nós vamos falar sobre Satanás. E aqui está descrito a guerra que teve entre o anjo Miguel e os anjos e Satanás e seus anjos. E está descrito aqui que essa guerra, como óbvio, Satanás perdeu, como sempre.
E aqui diz que uma vez que ele foi lançado na terra, ele ficou cheio de ira, encolerizado, sabendo que resta pouco tempo para o fim dele. E assim como para nós resta muito pouco tempo para acontecer o arrebatamento, para que as coisas aconteçam e para que venha o juízo, assim também para Satanás há muito pouco tempo para que ele seja enfim derrotado, enfim preso. E uma vez que ele foi lançado na terra, sabendo que ele tem pouco tempo, ele vai usar desse pouco tempo dele com todas as forças dele. E a palavra está dizendo que com aquele encolerizado. Então, ele está morrendo de raiva. E nós conhecemos a história de Satanás desde o início, quando ele tentou Eva a pecar, e assim Eva também o seu marido Adão. E desde o início ele vem tentando destruir todos os projetos de Deus. Isso porque uma vez no coração dele, o ego no coração dele tomou conta da vida dele, no coração dele, e ele quis ser maior do que Deus. Ele quis colocar o trono dele acima das nuvens, acima do trono de Deus. E ele foi lançado sobre a terra. Desde então, ele passa a tentar destruir todos os planos de Deus, e principalmente contra nós. Uma vez que ele foi lançado na terra porque ele quis ser igual a Deus. E quando Deus diz que vai criar uma criatura, um ser, à imagem e semelhança dele, Satanás fica ainda com mais raiva de nós, por saber que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e ele quis ser como Deus e não pôde. E ainda mais, porque ele quis colocar o trono dele sobre o trono de Deus. E Jesus diz, nós estamos estudando sobre as cartas do Apocalipse, e em uma dessas igrejas Jesus disse que ele daria de sentar no trono juntamente com ele. Então Satanás fica se revolvendo de raiva contra nós. E é contra isso que eu quero falar nessa noite. Contra as artimanhas de Satanás sobre as nossas vidas. O levante de Satanás sobre as nossas vidas. Como eu já falei, eu queria falar sobre outro tema. Esse tema é um tema muito complexo, muito perigoso de se falar. Mas é necessário que a igreja receba essa palavra. Eu peço que os irmãos então fiquem atentos, receptivos com seus corações. Porque se Deus colocou no meu coração para falar sobre isso, é porque a igreja precisa ouvir sobre isso. Amém? Então vamos aqui falar sobre os versículos que nós lemos em Apocalipse, no versículo 9. Diz assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Então, o que eu quero frisar nesse versículo é a capacidade que ele tem de enganar o mundo inteiro. E não somente o mundo inteiro. Volte aí no versículo 4, por favor. No versículo 4, nós vamos ver que Satanás ele trouxe juntamente com ele a terça parte dos anjos. E é isso que eu quero frisar para a igreja. Ele tem capacidade de enganar o mundo, está descrito aqui no versículo 9. Mas ele tem a capacidade dele vai muito além disso. Ele foi capaz de influenciar a terça parte dos anjos no céu, que são seres celestiais. A Bíblia não descreve a quantidade exata que tem de anjos, mas eu vou chutar aqui um número para servir de exemplo de 300 milhões. Vamos supor que 300 milhões de anjos que tinham no céu. É claro que nós sabemos que existem muito mais do que isso. Mas de 300 milhões, usando como referência, ele conseguiu influenciar 100 milhões de anjos. Anjos que são celestiais, que são santos, que estão lá perto de Deus. Ele conseguiu influenciar esses anjos, quanto mais a igreja, quanto mais nós. Por isso que é importantíssimo dessa palavra ser pregada no nosso meio, e é importantíssimo de nós darmos crédito a essa palavra, porque ele tem capacidade de enganar. E se ele conseguiu enganar os anjos, ele consegue enganar a igreja, se a igreja não tiver apercebida, se a igreja não tiver tomando cuidado. Nós vamos ver quais são as estratégias que Satanás usa para tentar nos enganar e para tentar nos destruir.
Uma vez que o pastor citou no início do culto que ele ruge como um leão, procurando alguém para que possa devorar, para que possa tragar. E ele realmente ruge como um leão, somente como um leão, porque ele não é o leão da tribo de Judá que está conosco. A mesma palavra que o pastor também citou aqui, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós conhecemos essa palavra, nós temos que colocar essa palavra em nosso coração e ter isso para nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos falando sobre Satanás. Ele é terrível, ele é enganador, ele é acusador de tantas coisas ruins que ele é. Ainda assim, ele não tem poder como o nosso Deus tem. E mesmo tendo capacidade para nos destruir, se nós estivermos na brecha em Jesus Cristo, ele não tem poder para tocar em nós. Amém? Nós vamos ver que ele iniciou, desde lá do início, na criação do mundo, ele começou a agir, tentando destruir as coisas que Deus criou. E eu vou começar aqui falar sobre a igreja primitiva. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, aconteceu essa guerra que nós lemos aqui em Apocalipse. Essa guerra aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Então nós vamos ver que quando Jesus ressuscitou, a igreja começou ali nos apóstolos. E já ali no início, Satanás começou já contra a igreja, com a perseguição. Nós estamos vendo aqui sobre a perseguição nas terça-feiras, sobre essas cartas ao Apocalipse, fala sobre a perseguição. E isso foi uma das estratégias de Satanás contra a igreja. E nós vemos que nos 300 primeiros anos, nos 3 primeiros séculos, Satanás ele intentou de uma maneira terrível contra a igreja, perseguindo a igreja. E nós vemos as maneiras terríveis que nossos irmãos cristãos naquela época morreram, sofrendo nas mãos de Satanás, sofrendo essa perseguição. E só teve fim quando ele viu que ele não conseguia. Que quanto mais ele tentava contra a igreja, mais a igreja continuava firme e mais a igreja crescia. E uma vez que ele viu que ele não conseguia indo contra a igreja, ele mudou de estratégia, ele se infiltrou na igreja. E daí começou o catolicismo romano. Começando com indulgências, ele começou lá dentro a influenciar de maneira errada, influenciando o povo de maneira errada. E essa influência infiltrada dentro da igreja é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos igrejas lotadas, mas que pregam heresias, pregam erros, pregam engano, e é o que Satanás está fazendo infiltrado. Ele não deixou de perseguir de maneira frontal, mas agora ele também usa de várias outras estratégias, também infiltrado dentro da igreja. Esses dias eu estava vendo uma pregação de um ex-satanista, e ele fala que uma das estratégias que eles usavam era entrar dentro da igreja de maneira camuflada. Eles não iam vestidos com aquelas vestes que eles usam pretas, com a cruz virada ao contrário. Eles iam normal e sentavam cada um em uma ponta da igreja, observando as pessoas para ver quem é o mais fraco, para ver qual era o hábito daquelas pessoas. E é coisa que acontece nos dias de hoje. Aconteceu aqui. Nós temos essa experiência para contar. Eu não estou contando apenas, eu estou contando uma coisa que eu vivi. Nós vimos aqui acontecendo. E a estratégia de Satanás é justamente essa. Ele vê aqueles que estão mais fracos, mais vulneráveis, para agarrar aquela alma, aquela vida. E através do primeiro que ele agarra, ele vai contagiando os demais. É por isso que nós, como corpo de Cristo, temos que estar fortes em Cristo. Buscar em Deus um fortalecimento, buscar discernimento em Deus, buscar estar próximos de Deus, que é a principal maneira de nós combatermos a Satanás e estarmos com a armadura, revestidos com a armadura de Deus, que está também em Efésios, que nós lemos. Então, somente quando nós estamos perto de Deus, com intimidade com Deus mesmo, nós temos capacidade de vencer o maligno, vencer Satanás. E nós vemos aqui em Jó, outro dia eu estava falando sobre Jó aqui, e vemos o que aconteceu com Jó, a estratégia que Satanás usou para tentar contra a vida de Jó. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6.
Jó capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Deus questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Então indagou Deus: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, servo íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Deus, questionando: será que Jó não teme a Deus em vão ou debalde? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Até aqui. Então nós vemos aqui descrito uma reunião que houve provavelmente nas regiões celestes, no céu. E os filhos de Deus aqui descritos são os anjos que se apresentaram diante de Deus, e junto com eles apresentou-se também Satanás. Nós vemos aqui que Deus perguntou para Satanás, não foi Satanás que iniciou a conversa. Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E ele disse: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. E é justamente o que ele faz em nosso meio, ainda nos dias de hoje. E Deus perguntou: viste meu servo Jó, homem fiel, temente? E Satanás responde: será que ele não serve a ti em vão? E ele descreve aqui as bênçãos que Deus tinha dado sobre a vida dele. E essa é a estratégia de Satanás. Ele anda pela terra procurando as pessoas. E ele conhece a vida de cada um de nós, assim como ele conhecia a vida de Jó. Ele podia responder, Deus perguntou para ele: viste meu servo Jó? Ele podia responder: não sei quem é. Mas ele sabia quem era. Assim como ele sabe quem eu sou, assim como ele sabe quem você é. Assim como ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as suas fraquezas. E é nessas fraquezas que ele ataca. Ele sabe quais são os pontos fracos de cada um de nós. Por isso nós temos que nos fortalecer nesses pontos fracos, tampando as brechas. Cada uma das nossas fraquezas, que nós sabemos que somos fracos, nós sabemos quais são as nossas debilidades. Sabemos quais são as brechas que Satanás usa para nos atingir. E essas brechas que nós temos que tampar. Não podemos dar liberdade a Satanás para ele agir em nossas vidas. E aqui em 1 Pedro, como foi dito, 1 Pedro 5,8, que ele ruge como um leão procurando alguém para tragar. Então na primeira brecha que ele encontra na minha vida ou na sua vida, ele vai usar dessa brecha para destruir a nós. Nós vemos lá em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Então a estratégia dele não é só deixar, fazer alguma coisa simples com a gente, uma doença ou alguma coisa ruim que acontece no nosso dia a dia, um acidente de carro. Não é essa a estratégia dele. A estratégia dele é nos matar, é destruir a igreja. E não só de maneira espiritual, que é a principal estratégia dele, mas também de maneira física. Ele tenta de todas as formas destruir a igreja. Como foi dito, ele ruge, ele se morde de raiva de cada um de nós. Principalmente quando nós somos chamados de filhos de Deus, coisa que ele nunca foi e nunca vai ser chamado. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, e ele não tem isso. Nós recebemos o galardão de Deus, nós recebemos liberdade dos nossos pecados, que é justamente aonde ele atinge a igreja, através do pecado, através da nossa carne. Porque a nossa carne dá liberdade, acesso para o pecado. E uma vez o pecado consumado, nós damos liberdade para Satanás agir na nossa vida. E quando ele sabe que Jesus morreu para nos dar liberdade do pecado, ele vai tentar a gente para que a gente caia no pecado. Porque ele sabe que se a gente estiver debaixo da proteção de Deus, ele não tem poder contra nós. Ele não tem poder contra a igreja. Nós vamos ver que ele é astuto, que ele é sagaz, ele é furtivo. Eu já falei, ele é furtivo. Ele chega de maneira camuflada. Ele não vai chegar transfigurado como um Satanás mesmo, olhos vermelhos, embora isso aconteça às vezes. Eu já vi, tem pessoas que já viram, já tiveram essa experiência. É uma experiência ruim.
Eu dou graças a Deus para que nós não temos o dom de visão. Porque se nós pudéssemos enxergar espiritualmente no nosso lado, todos os momentos nós seríamos perturbados em ver que a nossa volta tem os anjos sim, mas ao derredor tem Satanás. Se nós víssemos a expressão que ele tem em seu rosto, com a raiva que ele tem, está sendo descrito aqui a raiva e o ódio que ele tem. Se nós víssemos essa expressão no rosto dele, nós ficaríamos cheios de temor. E é por isso que nós não temos essa capacidade. Muito, muito difícil acontecer de nós enxergarmos Satanás assim, frente a frente. E quando acontece, as pessoas que têm essa experiência ficam atemorizadas. Minha tia aconteceu isso com ela, ela diz que viu Satanás na forma de um macaco grande, assim, de olhos vermelhos. E ela disse que ela ficou paralisada no lugar que ela estava. E que arrepiou dos pés à cabeça. E eu imagino o que aconteceu aqui naquele momento. Porque nas vezes que eu tive essa experiência, eu fiquei chocado, irmãos. Eu tremia de medo. E realmente é terrível ter essa experiência. E ele não chega através dessa experiência, é muito raro. Ele chega de maneira furtiva, camuflado. A palavra diz que ele se transfigura em anjo de luz. Então ele vai chegar de maneira que nós não percebemos. É por isso que nós temos que ter discernimento. É por isso que nós temos que buscar o revestimento espiritual. Quando nós tivermos o revestimento espiritual, nós poderemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, uma vez que ele chega dessa maneira, é por isso que ele consegue enganar as pessoas. Porque ele chega de maneira que nós não conseguimos discernir se é ou se não é. Ele chega como nós costumamos dizer, com pratos, com manjares, que aos nossos olhos são coisas boas, aos nossos olhos são coisas agradáveis, mas são coisas que nos levam à condenação, são coisas que nos levam à morte. E é justamente o que ele quer que aconteça conosco. Nós temos que estar apercebidos, buscar discernimento em Deus. E as coisas que nós achamos que são coisas normais, nós temos que ter que não são normais. Nós temos que ter o discernimento de entender o que é e o que não é. Amém, igreja? Nós vemos que ele é persistente. Essa característica é uma coisa que ele tem, a persistência. Mesmo ele sendo derrotado, ainda assim ele não se dá por vencido. Ainda assim ele continua tentando. E ele continua tentando. Aconteceu essa batalha que nós lemos aqui com os anjos. Ele foi derrotado e caiu por terra. E ele não se deu por vencido. Aí ele começou mais ainda, mais furioso ainda contra a igreja. E cada vez que ele tenta contra as nossas vidas e ele não consegue, ele fica ainda mais furioso. E ele não desiste. Ele vem contra nós, nós lutamos em oração, lutamos buscando um revestimento espiritual em Deus, e nós vemos que ele continua cada vez mais furioso. Nós tivemos uma experiência lá na Vila Marlene, o levante de Satanás contra a igreja. E eu posso dizer que foi pequeno, em comparação do que aconteceu depois. E nós lutamos em oração, nós perseveramos em oração e nós vencemos. Mas ele não desistiu. Nós mudamos para cá, num lugar maior, nossa vida continuamos louvando a Deus, continuamos cultuando a Deus, e ele não desistiu. Nesse tempo todo ele esteve maquinando, ele esteve planejando, porque quando ele ataca nossas vidas, não é de uma hora para outra, ele planeja muito tempo antes. E como eu disse aqui, ele fica procurando conhecer as nossas vidas. No nosso dia a dia, ele fica como uma referência, ele fica com um caderninho anotando tudo o que a gente faz. As coisas que nos deixam irritados, ele fala assim, opa, essa aqui mesmo que eu vou atacar ele. Ó. Fica irritado com isso. E cada vez que nós mesmos damos para ele a receita de como atacar a gente. Com os nossos hábitos, nossos costumes, nossas palavras. Nós mesmos damos para Satanás como nos atingir. E ele vai anotando, essa aqui ele fica irritado, ele vai anotando. As coisas que acontecem na nossa vida e faz a gente perder a paz, ele vai anotando. E é justamente onde ele vai cutucar a ferida. E eu não sei se a igreja percebe, tudo que nos irrita é o que mais acontece na nossa vida. E é justamente por isso. Ele sabe onde ele vai cutucar e ele sabe que nós vamos cair nisso. Então é nessa hora que ele começa a cutucar nessa ferida. E por isso que nós temos que tampar essa brecha. Nós temos que viver de maneira santa e perfeita diante de Deus.
E somente dessa maneira, o Espírito Santo agindo em nossas vidas, essas brechas são tapadas. Porque com o Espírito Santo nós somos capazes de não nos irritarmos mais com as coisas como nós nos irritávamos antes. Com o revestimento do Espírito Santo, nossas atitudes em diversas situações são diferentes de como era antes. O pastor falou que vai ter o batismo. Quando nós somos batizados, representa que nós somos novas criaturas. Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, nós nos tornamos novas criaturas. E essa nova criatura em Cristo Jesus, até a reação em diversas situações é diferente do que era antes. Se antes nós éramos explosivos, nós batíamos na mesma tecla, usávamos a mesma arma, como diz a palavra, olho por olho, dente por dente, a partir desse momento nós não podemos mais agir dessa forma. E se nós agirmos como Cristo agiu, dar a outra face, ele vai ver que não vai ter ferida mais para ele cutucar, porque a ferida já foi curada pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz e nos purifica de todo o pecado e nos dá a liberdade. E ele vai ver que ele não tem mais como nos atingir. E é nisso que fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que é o resistir ao diabo, quando ele vê que não tem mais poder sobre nós, que os levantes dele contra as nossas vidas, nós tiramos como fichinha. Nós ajoelhamos, nós buscamos em Deus fortalecimento, nós vemos que nós conseguimos vencer a luta em Deus. E somente em Deus nós vamos vencer essa luta. Não as nossas próprias armas, as armas de Deus. E ele também é estrategista. Ele usa de diversas estratégias para atingir a igreja. Ele usa, como foi dito, ele usa de frente, diretamente mesmo, confrontando mesmo, como acontece aqui, como aconteceu com o pastor, ele vem de frente mesmo, tentando nos influenciar a ter atitudes erradas. E o pastor teve a atitude correta, ele manteve a paz. E é isso que Satanás fica com mais raiva ainda, de ver que ele vem contra nós e ele vê que nós não nos atemorizamos, nós não ficamos com medo. Ele vê que nós ficamos em paz, a paz que Cristo nos dá. Ele vê que quando nós estamos em Cristo, nós não podemos ser abalados. É como uma árvore que o vento bate, ela chega a se balançar, mas ela não cai. E assim nós temos que ser, como falamos de Satanás. Quando ele vier contra nós, nós não podemos deixar isso nos atingir. Nós vamos falar mais para frente sobre as armaduras, a armadura de Deus. E vamos falar sobre o escudo da fé. Se nós mantermos esse princípio em nossas vidas, todas as vezes que ele lançar alguma coisa sobre nós, vai bater no escudo e vai cair por terra. Nós vamos perceber que todos os levantes dele vai cair por terra. E é maravilhoso ver, nós conseguimos enxergar quando ele está agindo. Quando nós estamos agindo espiritualmente, buscando fortalecimento em Deus, nós conseguimos discernir quando ele está agindo. E é maravilhoso ver que nós conseguimos nos manter, porque Deus nos mantém de pé. E é maravilhoso ver cada vez que ele vai caindo por terra e saber que não é por nós, é por Deus. E é em Deus que nós conseguimos essa força, é em Deus que nós conseguimos esse revestimento contra Satanás. E nós vamos ver também que Satanás ele é sedutor. Ele não vem de maneira direta, ele tenta seduzir a igreja. Ele vem nos oferecendo coisas que nos parecem boas. Nos oferecendo coisas que nós até chegamos a falar, não tem problema. Coisas que nós vemos assim, não tem problema, só uma mentirinha. Não tem problema, só um isso aqui. Coisas que nós sabemos que é errado, mas nós damos liberdade, é só um pouquinho, não tem problema. E é nesse pouquinho, nesse não tem problema que ele usa para nos atingir. E ele faz um estrago nas nossas vidas por causa de um pouquinho. E por às vezes o cristão que vive verdadeiramente como cristão, ele é taxado como quadrado. Porque ele quer viver de forma regrada, ele quer viver de forma certinha. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Quando nós damos liberdade, não tem problema isso aqui, não tem problema isso aqui, é nisso que Satanás usa para nos atingir. E é nisso que ele entra nas igrejas. E eu citei aqui as igrejas que nós vemos aí fora. Às vezes eu ligo a televisão para ver como está o andamento das heresias, que heresia nova que está acontecendo. A Andréia fica brava comigo, mas você vai ver isso de novo, você não fala que é errado. Não, eu quero ver o que está acontecendo aqui. E cada vez que eu ligo, é uma coisa nova que eu vejo. Uma aberração nova. E são estratégias de Satanás influenciando a igreja. E com esses ensinos errados, ele está destruindo aquelas almas.
Tem sim aqueles que vão ser salvos no meio dessas igrejas. Eu confesso que tem sim. Mas assim como aconteceu com os reformadores, eles vão ter acesso à palavra, eles vão ver que aquilo está errado, eles vão sair de lá, eles não vão continuar. Eles vão buscar um lugar que está pregando a verdade. E é terrível ver as coisas que acontecem nessas igrejas, irmão. E as pessoas que estão lá parece que estão cegas, que elas veem essas coisas acontecendo e elas acham que é normal. Eu vou citar uma das coisas que aconteceu e que me deixou assim perplexo. Uma bispa sentada num trono, e num culto de Santa Ceia, e os obreiros vieram, derramaram do vinho que seria servido na ceia nos pés dessa bispa, e a igreja tinha que vir e colocar a mão nos pés dela para ser abençoada e depositar a oferta. Eu fiquei horrorizado ao ver isso, irmãos. E aí eu vi uma irmãzinha humilde, chegou lá para querer conversar. Ah, aconteceu isso comigo, eu fui abençoado. Não quero conversar agora, só desde que eu vejo uma coisa nova assim, eu fico aterrorizado, irmãos. Eu fico perplexo de ver essas coisas acontecendo. E por falta de conhecimento, por falta de prudência, e pelas brechas que a igreja vai abrindo, esses enganos vão entrando. E vai enganando a igreja. E aí as pessoas, como nós vemos aqui nas cartas do Apocalipse, as pessoas pensam que estão vivas, mas estão mortas. Pensa que está agindo certo, eu estou indo para a igreja, tem campanha tal, eu estou dando meu voto, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu sou um cristão. Mas mal sabe que está totalmente governado e direcionado por Satanás. E não tem Deus nesse negócio. Onde tem erro, onde tem engano, onde tem heresia, Deus não está nesse negócio, irmão. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa que acontece. Porque Satanás usa dessas coisas para tentar enganar a igreja. E ele é estrategista, está escrito, foi falado aqui, que ele usa de maneiras que parece para nós que é certo, mas não é. E por isso nós temos que andar alicerçados na palavra, que a palavra nos dá a direção, a palavra nos diz o que é certo e o que é errado. E o revestimento espiritual também nos dá discernimento para discernir o que é espiritual, o que é de Deus e o que não é de Deus. E não podemos dar liberdade para Satanás. Então, se o mundo quer nos taxar de quadrados, que taxe. Mas vamos ser corretos diante de Deus. Vamos ser rígidos mesmo, em manter a fé, em manter a santidade, em fechar toda e qualquer brecha que Satanás tenta nos atingir, tenta usar para entrar nas nossas vidas. Aleluias. Em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. E aí tem uma pergunta: como não dar lugar ao diabo? Porque eu peço que os irmãos abram em Gálatas 5. Aleluias. Gálatas 5, versículo 16. Versículos 16 e 17. Glória a Deus, aleluias. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, é dessa maneira que nós vamos vencer a Satanás. Mortificando a nossa carne, e vivendo pelo Espírito, andando em Espírito. A palavra diz: aquele que diz que anda em Espírito também viva em Espírito. Então nós temos que mortificar a nossa carne, porque é através dela que Satanás consegue nos atingir. Uma vez que nós damos liberdade para a carne, nós damos acesso ao pecado. E como foi dito, quando nós damos acesso ao pecado, ele tem acesso às nossas vidas. Quando nós mortificamos a carne e vivemos em Espírito, ele não tem poder contra nós. Porque as brechas são dadas pela carne. As brechas quem abre é a carne, quem abre é o pecado. Então, se nós vivemos em Espírito, não tem como abrir brecha para Satanás. Se nós vivemos em Espírito, não tem como ele nos atingir.
Então a estratégia dele é nos fazer pecar, porque somente pecando ele vai conseguir nos atingir. Então ele vai usar de situações no nosso dia a dia para tentar nos fazer pecar. Ele vai criar uma situação no serviço para nos deixar com raiva, criar uma situação no nosso próprio lar, criar uma situação no trânsito, uma coisa que nos deixa com raiva no trânsito, quando a gente vê alguém fazendo algum barbeiro no trânsito, é o que mais acontece, a gente fica mesmo ali, mas a gente não pode dar liberdade para isso, porque são essas coisinhas que ele vai usando. Quando acontece algum acidente no trânsito mesmo, falando do trânsito, os ânimos ficam alterados, nós podemos até entrar numa briga se a gente não manter a paz. Porque tem pessoa que acontece algum acidente, a pessoa já vem, não, que aconteceu alguma coisa, não sei. Já tem pessoa que vem alterada, vem agressiva. E se a gente vai na mesma moeda, agressiva, alterada, acontece alguma coisa ruim com as nossas vidas. E aí a gente vai falar assim, mas Deus não está comigo, acontece essas coisas. Não, é porque nós demos liberdade. É por culpa nossa. E se Satanás consegue atingir as nossas vidas, é por culpa nossa, que não estamos apercebidos, que não estamos tomando cuidado com o que fazemos, da maneira que andamos, da maneira que vivemos. Se ele tem conseguido atingir a igreja, a culpa é da igreja que não tem conseguido se manter de maneira espiritual, de maneira a combater essas artimanhas dele, a combater os levantes de Satanás. Então é nossa culpa quando acontecem essas coisas ruins. Então nós temos que alimentar o Espírito, irmãos. E as duas maiores maneiras de alimentar o Espírito é o que nós temos feito aqui. É oração e palavra. Os dois maiores meios, as duas maiores vias de acesso que nos levam à santificação, à purificação, à santidade, que nos levam a estar de pé diante das adversidades, é oração e palavra. O cristão não vive se não for por oração e palavra. Outro dia eu disse aqui uma frase que eu vi de uma pergunta que foi feita, o que é mais importante, a oração ou a palavra? E foi respondido que o que é mais importante para um passarinho, a asa da direita ou a asa da esquerda? Então essas duas coisas têm que estar juntas nas nossas vidas. Não adianta ser um crente de oração, mas não ler a palavra. E também não adianta ler a palavra e não praticar. Senão nós estamos fazendo tudo errado. Nós temos que orar, nós temos que ter uma vida profunda de oração. Não que nós temos que viver o dia inteiro orando, mas nós oramos no nosso quarto, estamos na igreja, nós oramos com os irmãos, estamos no trabalho, nós oramos em espírito, em pensamento, conversando com Deus, mantendo a nossa mente cheia das coisas de Deus. Nós buscamos o conhecimento da palavra, nós não ficamos satisfeitos apenas em ouvir a palavra, nós queremos nós mesmos buscar a palavra, nós mesmos querer estudar a palavra, aprender mais. Eu não tinha o costume de estudar a palavra, eu não tinha o costume de ter assim uma vida de leitura da palavra. E foi depois que aconteceu uma coisa na minha vida, os irmãos sabem que eu fiquei desempregado, e nesse tempo eu fiquei em casa, às vezes eu fazia bico, mas no tempo que eu ficava em casa eu não ficava à toa, eu ficava lendo a Bíblia, eu ficava estudando. E eu não tinha o gosto assim, nossa, eu gosto de ler. Literatura mesmo, nem lia livro nenhum. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, de maneira de estudo mesmo, porque a leitura qualquer um pode chegar aqui e ler. E se você só ler, você não vai entender nada. Você tem que estudar, você tem que comer a palavra. Quando eu comecei a estudar a palavra, irmãos, começou a crescer no meu coração um amor pela palavra, um amor pelo estudo. E uma coisa que eu não gostava de fazer antes, que era de ler, hoje em dia eu fico lendo livros, leio a Bíblia, fico lendo outros livros, e eu peguei um amor por leitura, e especialmente da palavra. E isso é que nós temos que ter todos nós, irmãos. Não somente o pastor, não somente os obreiros, mas toda a igreja. Nós temos que ter esse amor pela palavra. E uma vez que nós buscamos e praticamos a palavra, nós fechamos a brecha de Satanás. Uma vez que ele encontra um cristão que é autêntico, que é praticante mesmo, ele não consegue atingir. Nós citamos Jó aqui. Deus falou de Jó para Satanás. Temente, fiel, se desvia do mal. E mesmo Satanás ainda atingindo os bens, atingindo a família, Jó continuou firme, continuou perseverante. Ele não blasfemou contra Deus, ele não colocou sobre Deus a culpa sobre aquelas coisas terem acontecido. E as estratégias que Satanás usou contra ele
ele perdeu. E assim acontece com as nossas vidas, se nós buscamos todos os dias ser um cristão autêntico, verdadeiro, não somente de palavra, mas um cristão de essência, de caráter mesmo. Que as pessoas olham para nós e veem assim, aquele ali é um cristão. É uma pessoa que Satanás tenta e ele não consegue. É uma pessoa que Satanás fica o dia inteiro lançando seta e o dia inteiro ele vai caindo por terra e não consegue. E dia após dia ele vai tentando, vai mudando de estratégia e ele não consegue. E ele continua perdendo, continua perdendo. E assim tem acontecido com nós aqui. Ele tem mudado de estratégia, ele tem usado estratégias diversas, mas ele tem caído por terra todas as vezes. E nós perseveramos na oração e na palavra. E é nisso que nós fomos felizes. Na oração e na palavra. Se nós tivéssemos usado qualquer outra arma nossa mesmo, usando de armas humanas, revidando, qualquer outra coisa, nós teríamos perdido na primeira. Mas quando nós recorremos a Deus, nós vencemos. E é por isso que nós estamos de pé até agora, porque nós recorremos a Deus. E se nós estamos de pé até agora, é porque nós nos refugiamos em Deus. Nós buscamos em Deus, na oração e na palavra. Então, se tem um conselho que eu deixo para a igreja hoje, é que tenha uma vida profunda de oração. Busque orar mesmo, irmãos. Tenha uma vida de oração. Às vezes é cansativo, a gente acorda de madrugada, às vezes, e a gente quer voltar a dormir. A nossa carne quer voltar a dormir, mas o nosso espírito anseia falar com Deus, anseia estar na presença de Deus. E isso é mortificar a carne. Toda vez que nós pendemos para o pecado, pendemos para o lado ruim das coisas, nós queremos ir para a igreja, acontece alguma coisa, a nossa carne quer ficar em casa, nossa carne quer ir para outro lugar. Nós temos que mortificar. Não, eu vou para a igreja, eu vou manter a comunhão com os meus irmãos. Nós queremos buscar na palavra, mas é cansativo. Não, é compensador, é muito compensador. E nós lemos aqui os versículos, e se nós buscamos com vontade mesmo de aprender, Deus nos dá revelações, muito além do que está escrito aqui. Deus vai nos dando revelações do que está por trás disso aqui. E cada vez que a gente lê o mesmo versículo de novo, Deus vai dar uma nova revelação. E nisso Ele vai nos mantendo de pé, nisso Ele vai nos dando estratégias. E da mesma forma que Satanás usa de estratégias para nos atingir, a palavra nos dá estratégias para nós conseguirmos combatê-lo, para conseguirmos vencer Satanás. E agora, 1 João 3:9. Os irmãos não precisam abrir, eu vou citar rapidamente. 3:9 e 5:18. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Quem são aqueles que nasceram de Deus? Nós, os que somos novas criaturas, que passamos pelo batismo, que aceitamos a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito, nós recebemos a marca de Deus em nós, nós nos tornamos propriedades de Deus, e o maligno não pode nos tocar. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E nós temos que dar todo o crédito para a palavra de Deus. E ela diz que nós somos, se nós não mantemos. E aqui diz, não mantenha a prática do pecado. Se antes no mundo nós tínhamos a prática de pecar, agora nós sim pecamos. Nós somos pecadores. Mas nós não vivemos em prática do pecado. Não mantemos essa prática. Às vezes nós caímos sim, mas não insistimos no mesmo erro. Nós vamos nos corrigindo, vamos mortificando a carne, vamos buscando em Deus um fortalecimento. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais fortalecidos nós estamos contra nós mesmos, nossa carne. E mais fortalecidos nós estamos contra Satanás e contra tudo que Satanás tentar lançar contra nós. E em Romanos, agora eu peço que a igreja abra, Romanos 8, versículo 1 e 2, já estou terminando. Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto agora,
Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, no início, nós lemos que Satanás ele é acusador. Em Apocalipse falou que de dia e de noite ele nos acusa diante de Deus. Assim como ele fez com Jó. Ah, mas ele te serve porque ele foi abençoado, porque isso, porque aquilo. E também os nossos erros ele leva diante de Deus também. Ele nos acusa, ele é nosso acusador. E aqui, para dar um tapa na cara de Satanás, está escrito aqui, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, não tem nada, ele não encontra nada para nos acusar. Ele não encontra nada para nos apontar. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos irrepreensíveis. E ele não consegue. Ele tenta de todas as formas, mas ele não consegue nos atingir. Ele pode tentar nos acusar de diversas coisas, mas ele não consegue mais. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos livres, porque Jesus nos livra do pecado e da morte. E se é o pecado que dá liberdade para Satanás agir nas nossas vidas, Jesus nos livrou do pecado. Nós somos livres, nós temos essa liberdade. Muitas vezes nós que fugimos dessa liberdade e acabamos dando lado para a carne, porque nós somos tendenciosos para o pecado. Nossa carne é tendenciosa para o pecado. Por isso a importância de dia após dia nós alimentarmos o Espírito. Porque no primeiro deslize, Satanás está ali observando. E no primeiro deslize é o suficiente para ele nos atingir. Por isso nós temos que estar 24 horas buscando em Deus estratégias para nos mantermos firmes, inabaláveis. E quando ele tentar nos atingir, ele não vai conseguir, porque nós estamos vigiando. E nós precisamos vigiar, irmãos. E vigiar é 24 horas. Porque mesmo quando nós estamos descansando, nós estamos dormindo, Satanás não está dormindo, ele não descansa. Ele continua o tempo inteiro buscando, o tempo inteiro buscando. E o tempo inteiro nos observando, o tempo inteiro ao derredor. A palavra diz que os anjos ficam ao nosso redor, mas ele fica ao nosso derredor. E quando nós damos liberdade, ele consegue a brecha para entrar. E nós tiramos essa liberdade. Os anjos estão à nossa volta, mas depende de nós continuarmos firmes. Se nós cairmos, irmãos, não é que os anjos saem de perto de nós, é nós que saímos de perto deles. E não é Deus que sai de perto de nós, é nós que nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos totalmente vulneráveis a Satanás. Totalmente vulneráveis a ser atingidos por ele. E como foi dito, a intenção dele é nos matar, é nos consumir, é nos devorar. Ele sabe qual vai ser o fim dele, que vai ser a vida eterna no inferno. Ele vai viver a eternidade no inferno. Esse vai ser o fim dele, ele sabe que esse vai ser o fim dele. Mas ele quer que o máximo de pessoas possíveis vão com ele. E todo dia ele vai tentar levar cada vez mais pessoas junto com ele. E assim como ele influenciou até os próprios anjos no céu, ele vai tentar até o fim influenciar a igreja. Então todos os dias nós temos sim que lutar contra ele. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso principal inimigo. E nós temos que vencer Satanás todos os dias. Todos os momentos. Em nome de Jesus. E agora para finalizar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então as armas que nós usamos nessa guerra não são as nossas, armas humanas, armas terrenas, são as de Deus. São as armas de Deus. E essas armas nós vamos ler aqui agora. Peço que os irmãos abram em Efésios 6. Uma passagem bastante conhecida, mas eu não posso deixar de citar. Efésios 6, versículo 11. Aleluia. Efésios 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta na cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Se o Bruno quiser colocar aquele outro
e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sobre sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então aqui está a armadura de Deus, que é o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. E aqui a palavra nos diz que é a justiça, o evangelho da paz, a fé, a palavra de Deus. E essas são as armas que nós usamos contra Satanás. Nós usamos a palavra contra ele. Assim como Jesus foi tentado no deserto, e Jesus venceu ele com a palavra, nós vencemos Satanás com a palavra. E eu falei que Satanás é estrategista, eu citei agora de Jesus, eu não posso deixar de falar. Jesus ficou 40 dias no deserto, e Satanás não tentou ele nos primeiros dias, tentou ele no 40º dia. E eu te pergunto, você sabe por que ele fez isso? Porque ele ficou observando. Jesus estava em jejum. E ele observou o momento que Jesus, como um homem, assim como nós, estava mais fraco. Foi o momento que ele usou para tentar Jesus. E por isso nós temos que estar sempre perseverando, sempre vigiando. Porque ele vai sempre observar o momento que nós estivermos mais fracos, é o momento que ele vai usar para nos atacar. E é nesse momento que ele dá a rasteira na igreja e derruba. E ele consegue, dentro de uma família, derrubar uma família inteira através de uma pessoa. E dentro da igreja, através de uma pessoa, ele consegue derrubar a igreja inteira se não tivermos vigilantes. E se não tivermos revestidos com as armaduras de Deus, com as armas que Deus nos dá. A fé, a palavra, o evangelho e a justiça. Então vamos nos revestir das armaduras de Deus. Já foi pregado aqui várias vezes sobre essa armadura. Nós conhecemos essa passagem. E o que eu deixo para a igreja hoje é que nós precisamos andar vigilantes. Vigiar em oração, buscar na palavra, nos manter irrepreensíveis para que não haja nada que Satanás apontar em nós. E mantendo sempre o escudo da fé, para que todas as vezes que ele lançar alguma coisa contra nós, bate no escudo e cai por terra. Em nome de Jesus. E nós lemos aqui no início que ele sabe que os dias dele são poucos. E os nossos também são poucos. Então nós temos que estar vigilantes. Porque por muito pouco nós corremos o risco de perder a salvação. Corremos o risco de sermos derrotados por Satanás. E nós não podemos nos dar ao luxo de ser vencidos por ele. Sabendo que nós temos a nosso favor um Deus poderoso. Sabendo que nós temos a nosso favor diversas estratégias para vencer ele. Basta que nós usemos essas estratégias, usemos essas armas para vencer Satanás. Deus coloca diante de nós. Basta que nós pegamos essas armas e usemos contra Satanás. Aleluia. Alimentando todos os dias o Espírito. Amanhã vai acontecer o batismo aqui. E Satanás não está feliz, ele está assim furioso, porque são vidas que se entregaram a Jesus. Cada dia que mais vidas se entregam a Jesus, ele fica mais furioso ainda. E ele vai continuar usando estratégias, e nós vamos continuar firmes em Deus. Nós vamos continuar perseverantes, vigilantes, e ele vai cair por terra todas as vezes. E se acontecer alguma coisa, nós vamos estar cientes de Satanás agindo. Nós vamos estar em oração, vigiando em oração, e a vitória vai ser nossa. São mais de 20 almas, aproximadamente, que vão ser batizadas. E acontece uma festa nos céus. A palavra de Deus nos diz que acontece uma festa nos céus quando uma alma se entrega a Deus. E amanhã vão ser quase 20 almas que vão se entregar a Deus. Vão ser batizadas, que vão ser agregadas ao corpo de Cristo. E ele vai cair por terra mais uma vez. Já caiu e vai continuar caindo, porque a igreja vai continuar prevalecendo, vai continuar crescendo. E nós vamos continuar rumo aos céus, rumo à vida eterna. E ele vai continuar rumo ao inferno, rumo à destruição, o fim que já
que já está destinado para ele já. E para nós tem um fim destinado, que é a vida eterna. Com Jesus, ao lado de Deus, coisa que ele não conseguiu. Num trono, que Jesus também falou que nós vamos sentar no trono, coisa que ele não conseguiu. Filhos de Deus, coisa que ele não é. Herdeiros de Deus, coisa que ele não é. A imagem e semelhança de Deus, coisa que ele tentou ser e não conseguiu. E nós somos a igreja vitoriosa em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para dar para a igreja. E para finalizar, um último versículo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus.